O que você acredita que caracteriza um bom planejamento de aula? Sim, bom, o planejamento tem como princípio dar a possibilidade para os professores colocarem em prática as suas ideias, né? Tudo aquilo que está no campo das ideias, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente tem intenção, a nossa intencionalidade, vai ser concretizada por meio do planejamento que o professor faz. Esse planejamento, ele sempre tem dois aspectos, né, que são os organizadores. Então, os planejamentos têm sempre uma forma e tem sempre um conteúdo. As formas podem ser diversas. Existem diversas maneiras que os professores se organizam para dar forma ao planejamento, sendo que eles podem ser semanais, podem ser mensais, pode ser uma grade com um semanário, pode ser uma escrita num caderno pautado. Essas formas são diversas. E o conteúdo diz respeito às concepções de educação que esse professor tem diante do trabalho que ele vai fazer com as crianças. Se a gente se preocupa apenas com a forma, esse instrumento passa a ser apenas burocrático. Então, é aquele planejamento feito apenas para mostrar para um coordenador, mostrar para alguém que vista esse planejamento, e ele não faz o diálogo entre a prática do professor e os seus objetivos. Se a gente pensa só no conteúdo, a gente não tem uma organização que dê visibilidade para o professor, para que esse planejamento seja organizado, coerente, que economize o tempo do professor quando ele vai pensar sobre as ações educativas. Do meu ponto de vista, um planejamento de qualidade é aquele que une as duas coisas, a forma e o conteúdo. Se a gente conseguir unir a forma e o conteúdo, nós vamos acabar em um dos itens que a Malu já citou, que é a intencionalidade. Com intencionalidade, esse planejamento passa a ser um instrumento metodológico e a fazer parte da documentação pedagógica daquele professor. Se nós conseguirmos ir além, né, refletir um pouco mais sobre esse instrumento, nós podemos ainda dar a possibilidade dos alunos participarem desse planejamento. Então, levando em consideração o protagonismo, desde a educação infantil até o ensino médio, nós podemos abrir possibilidades de compartilhar esse planejamento com os alunos, dando mais qualidade a esse planejamento. E isso acaba se caracterizando num ciclo, né? Então, a gente começa pensando nos objetivos, nós pensamos nas atividades de avaliação ou de verificação, planejamos as atividades, e quando as atividades chegam à sua conclusão, esse ciclo recomeça. E se a gente der atenção a esses dois aspectos que eu disse, cada vez mais a gente vai qualificar esse instrumento.